Ah, é? Silvana não entrou ainda. Começou a transmitir. Ei, senhores, tu compartilha lá no grupo colegas lá da Emater? Compartilhei ontem. Compartilha agora o vídeo. Tá, assim que o Luiz Felipe liberar, eu compartilho. Tá liberado. Já? Então tá, vai lá, Pelé. Ah, deixa eu... A Silvana não entrou ainda. Ah, mas ela, a gente vai vendo ela e acolhe ela quando ela chegar. Não Tá. demais. Desliga os seus microfones, deixa só o do Pelé aberto agora. Boa noite a todas e a todos. Novamente uma alegria muito grande nos encontrarmos, né, nesse projeto Painéis Virtuais, Viamão e Meio Ambiente. Esse projeto iniciou pequeno, acanhado, para uma ou duas apresentações, e foram surgindo vários temas e nós seguimos. Hoje nós estamos na nossa 16ª edição. Já tivemos o Lama Padma Santen com espiritualidade e meio ambiente, o pessoal das áreas de proteção ambientais, o olhar dos povos originários. Tivemos também o Andréas Fernandes e o Jorge Amaro falando de gestão municipal e territorial, Lago Tarumã, ações da Emater. A Emater está hoje de novo aqui com a gente, né, já pontuando, né, uma das ações que ela faz. Naquele dia a gente fez um sobrevoo sobre todas as atividades da Emater. Já tivemos a agricultura familiar e seus personagens na Semana do Agricultor. Tivemos também agrofloresta e agricultura sintrópica, um programa muito interessante também. E assim a gente vem vindo. Gestão de resíduos sólidos, né, e políticas públicas tivemos também. Trabalhamos também com a questão do corpo, cuidado do corpo, né, com ações integrativas em saúde em tempos de pandemia. Tivemos vários encontros. E esse encontro de hoje, vamos tratar com o tema Sistemas Participativos de Garantia. Então, é um prazer muito grande receber a todos, informar que nós estamos sempre online, compartilhando no Facebook do Instituto Caminho do Meio, Facebook do SEB, Facebook do Instituto Federal, do Eco Viamão e YouTube também. Todas as atividades essas têm ficado gravadas lá e tem tido uma boa repercussão. Temos tido aí em torno de 1.000 e poucas visualizações no decorrer da semana, né? Então, para nós tem sido uma alegria muito grande poder trazer todos esses temas e fortalecer a questão agroecológica, políticas públicas no município aqui de Viamão. Então, eu vou passar a palavra para o meu companheiro Cláudio Fiorese, que é um dos organizadores desse encontro, do Instituto Federal e do Eco Viamão. Boa noite. Boa noite a todos. Uma boa noite muito especial ao colega Luiz Paulo, né, colega da Emater, apesar que eu não estou mais na Emater, mas eu me considero um extensionista, sempre extensionista, né? E é uma alegria muito grande estar contigo aqui, Luiz Paulo, com a Silvana, que está entrando agora. Boa noite, Silvana, tudo bem? E também aqui na coordenação do painel com o colega Vladimir, da Emater aqui de Viamão. E a gente, juntamente com o Pelé e os que estão na sala aqui, já dou meu boa noite ao Gimino, ao Marcelo, a Sandra, quem mais que está aqui? A Carol, o Cássio, né, bolsista do projeto Nexus, o William, a Agda, né, nossa colega coordenadora de toda a política agroecológica do governo do estado do Rio Grande do Sul nos últimos anos, né, com todas as oscilações que tem de governo para governo, mas a Agda continua lá firme, levando a bandeira da agroecologia e da produção orgânica a todos os espaços que se consegue avançar com alguma política pública. Bom, sem mais delongas, o nosso propósito hoje, pessoal, é que
a gente faça hoje uma espécie de aquecimento, né? Uma conversa introdutória aqui com o Luiz Paulo, que é um dos pioneiros, né, nessa questão de sistemas participativos de garantia de alimentos orgânicos, e a Silvana também, né, agrônoma, que vai ser apresentada. Eles vão ser apresentados na sequência pelo Vladimir, né, que é colega da Emater e do Luiz Paulo também. Mas esse é o objetivo, por quê? Porque na semana que vem, nesse mesmo horário, durante 7 semanas, nós vamos ter um curso online de sistemas participativos de garantia. Esse curso são 7 encontros, 7 aulas gravadas já pelo Laércio Meireles, do Centro Ecológico de IP, Antônio Prado, e também do Litoral Norte. E a gente vai fornecer para todos os inscritos um certificado de participação, e no final faremos outra live, viu, Pellegrini? Uma outra live chamando o Luiz Paulo de novo, se ele puder, né? A Silvana e também o Laércio, para bater um papo com os alunos e alunas que estão se matriculando. E para nossa satisfação, hoje de manhã já tinha mais de 70 inscritos para fazer esse curso aí, tanto aqui de Viamão, da região metropolitana, como do Brasil inteiro, inclusive das redes aí do Centro de Estudos Budistas, né? Que bom, muito obrigado. Então, o certificado vai ser emitido conjuntamente pelo Instituto Federal, Eco Viamão e seus parceiros, né? A Emater é uma grande parceira do Eco Viamão, e também o Centro Ecológico. Então é isso. Vou passar a bola agora para o Vladimir, para que ele apresente os nossos 2 palestrantes principais, né? O Luiz Paulo e a Silvana. Depois vamos ouvi-los aí, né? O Pelé depois vai colocar as regras aí do nosso encontro, né, Pelé? Valeu, boa noite e um ótimo encontro a todos nós. Abre o microfone, Vladimir. Agora, deu. Boa noite a todos. Agora sim. Boa noite a todos, então. Uma satisfação muito grande estar participando dessa live, né? Uma live promovida pelo Eco Viamão, onde fazem parte o Centro Budista e outras entidades aqui de Viamão. Então, para nós da Emater é muito importante ocupar esses espaços, né, e mostrar um pouco do nosso trabalho da extensão rural, né? E assim, apresentando então o colega Luiz Paulo dispensa apresentações, um colega, eu brinquei antes dos antigos da Emater, né? Colega que trabalha desde 97 na Emater, está no escritório municipal de Porto Alegre desde 2001, foi um dos principais assim, articuladores para iniciar a Rama. Eu lembro que quando eu vim trabalhar no escritório municipal da Emater de Glorinha, que foi em 2010, tive a satisfação de participar das reuniões no início, né, da articulação da criação da Rama, né? Em 2011, se não me engano, eu participei das reuniões, mas logo depois eu acabei indo para trabalhar em outra região, e aí não acompanhei. Estou acompanhando agora quando retornei para a minha terra natal, que é Viamão, né? Então, o Luiz dos colegas da Emater, foi que acompanhou desde o início a formação da Rama aqui na nossa região. A Rama, né, Luiz, que tem produtores, né, de Porto Alegre, Viamão, Guaíba, se não me engano, né? E daí depois tu complementa com outro município, né, Luiz? A Silvana também dispensa apresentações, né? É colega agrônoma também, produtora rural. Isso que é legal da Silvana. A Silvana, além de ser técnica, é produtora também e orgânica. Ela produz num sítio de 2 hectares, que é o sítio Capororoca, na zona rural de Porto Alegre, sítio que eu tive o prazer de conhecer, muito bonito o lugar lá. É uma propriedade de produção familiar, né? A família está inserida no processo de produção. Também trabalha com uma produção de punks, que é uma coisa muito interessante hoje, né? E ela produz uma coisa que eu gosto muito, que é a cerveja também, né, Silvana? Então, eu acho que agora eu vou deixar eles falarem, né? Então, seria isso. E uma satisfação estar com vocês nessa live, tanto com o Luiz como a Silvana, tá? Vamos em frente? A gente tem feito primeiro uma pequena rodada, né? De 3 a 4 minutos, né? E cada um, na realidade, vai
se apresentar e falar um pouco da sua trajetória e como chegou nesse título de hoje, né? Sistemas participativos. Então, falar um pouco da história de cada um, uma pequena apresentação, né? E então, primeiro fala um, depois fala outro, e depois nós passamos para mais uma rodada de uns 15 minutos para entrar no próprio tema, né? E aí o Luiz Paulo pode falar mais dentro da perspectiva da Emater, e a Silvana pode falar pelas duas formas, né? Como produtora e como Emater. Aí mais uns 15 minutos para cada um, para poder desenvolver. Oi. Eu acho que como o Vladimir já fez uma apresentação bastante boa, aí sempre é incompleta, mas bastante boa, do Luiz Paulo e da Silvana. Vamos passar direto para cada um falar. Exato, já podia desenvolver o tema, então não sei então, se tá, pode ser. Luiz Paulo quer começar, Luiz Paulo, contigo? Mais ou menos uns 20 minutos aí para te discorrer sobre a tua história profissional com os sistemas participativos de garantia, Luiz Paulo. Depois a Silvana também. Sempre Luiz ruim Paulo, começar por mim, porque eu falo muito, né? Mas quando tiver em 15 minutos, eu te faço um sinal para dizer que faltam 5, né? Para depois tu poder dar tempo de tu poder finalizar, depois passarmos para a Silvana, e depois, no final, a gente sempre abre para as perguntas que vêm ou aqui dos participantes que estão online, ou das pessoas que estão no Facebook. A gente também tem como resgatar essa conversa e a gente segue. Certamente o Fiorese sempre dá uma sabatinada aí no povo, né? Então tá. Luiz Paulo, a palavra é sua. Bom, quero dizer que me sinto honrado de estar aqui, né? Dizer também que a Rama é uma criação coletiva, né? Num determinado momento a gente puxou muito forte essa coordenação, esse trabalho, porque não tinha outro, tinha que ser a Emater, né? E a extensão rural para fazer isso. Mas a gente teve uma colaboração muito grande da Águida, da Sabrina, da própria Prefeitura de Porto Alegre, até a Prefeitura de Viamão, em determinados momentos, colaborou muito, né? Outros entes, como o próprio MAPA, né? Investiu muito. E que a gente tem alguns diferenciais, sim, a Rama tem, né? Porque nós loqueamos muito no início, né? Nós peleamos com o Ministério 4 anos para inserir o termo produção agroecológica. Nós não aceitávamos o orgânico, né? Nós queríamos ser certificado como agroecológico. Na OCS, nós vencemos, né? Ficamos 1 ano na OCS como produtores agroecológicos, mas na OPAC eles nos moeram lá com a lei, com não sei mais o que, e nós acabamos tendo, ou nós aceitávamos ou nós não tínhamos certificado, né? A gente fez uma opção que, na verdade, ela não foi voluntária, né? Porque até vinha o cumprimento da lei da produção orgânica no Brasil, os produtores faziam o que nós chamava de autogestão, de avaliação participativa, mas de grupos, né? Os grupos, cada um validava os seus membros, né? E a soma de muitos grupos, inclusive, é o que originou a Ecovida, né? Toda a certificação participativa foi baseada na Ecovida. E, bom, aí tinham algumas divergências no início, né? Como é que a gente faz? A gente lê as leis tudo para os agricultores, né? E eu, primeiramente, assim, eu fui um extensionista que me criei no participativo, né? Eu, quando trabalhei em Três Forquilhas, fazia o participativo, em Porto Alegre fazia o participativo em outras coisas, tinha um forte desenvolvimento da Restinga, Extremo Sul, né? Que participava, até a Silvana participou, a Mariângela, enfim, uma infinidade de agricultores, a Eliette era a coordenadora do CAR. Então, a gente trabalhou muito o participativo, né, na vida pessoal. E se basear, né, começar a ler a lei morta lá e imitar os outros é uma coisa complicada, né? Então, a gente fez uma opção, e essa opção foi conjunta com os agricultores, que a Rama ia discutir participativamente tudo. Bom,
Aí começa, às vezes parece os absurdos das coisas, né? Discutir tudo participativamente parece que é impossível, tu tem que chegar com alguma coisa pronta. Não, a Rama foi feito tudo participativamente. Inclusive o estatuto, né? E aí teve uma belíssima ajuda da Sabrina, que era aquilo que se discutia na plenária, colocar perante a lei, né? E voltava de novo, e às vezes as duas coisas não entravam em sintonia. A gente discutiu muito esse estatuto, levamos 1 ano para construir ele. E já levava junto, paralelo, o regimento interno. O regimento interno também foi discutido participativamente. Então, tem algumas coisas assim que saíram daqui. A principal delas, que na primeira reunião que a gente fez, a gente decidiu que ia fazer um OCS, inicialmente, para atender a legalidade dos produtores, né, principalmente de Viamão e Porto Alegre, que não iam ter como comercializar nas feiras. Eles não estavam nem o núcleo da Ecovida e iam ficar de fora, né? E então se montou um OCS, ela começou com 13 agricultores, processadores, e ela aumentou, né? Chegou a ter 15 no final. E nesses mecanismos, à medida que a gente discutia os mecanismos da OCS, já levava ele para o caminho do OPAC, né? Já que se queria, porque se nós tínhamos 13 dentro da OCS, nós tínhamos quase 20 fora, que eram os que não tinham DAP, né? Que não se enquadravam na agricultura familiar. Desse processo de construção, a gente começou a tirar princípios, né? Nós começamos lá por princípios e valores, né? Então, a Rama tem 8 princípios e valores, inclusive alguns deles soa estranho para o cara que chega hoje, né? Do tipo colaborar com as comunidades tradicionais, né? A Rama tem um trabalho muito forte. A minha filha ganhou 2 periquitos aqui que são infernal, né? Mas vocês vão ter que escutar ele também junto comigo, não tem saída. Vai ser muito bom. Tá atrapalhando? Não, tá. Bonito, inclusive. Na verdade, é assim, então, aí dentro desses foram se construindo os mecanismos, né? Alguns mecanismos são muito simples, né? Mas eles têm um fundamento. Por exemplo, todo mundo visita e todo mundo é visitado. Não existe uma comissão especializada, né? Se criou a figura que as comissões elas são montadas todos os anos. Agora nós estamos com 9 comissões, elas são relacionadas a uma cor, né? Então tem azul, amarela, verde, né? Vermelho, rosa. A vermelha foi a última que nós construímos, porque o animador é gremista, então a gente segurou o vermelho para o fim, né? É uma brincadeira, mas acabou acontecendo isso, não foi proposital. Essas comissões elas se renovam todos os anos, né? Há um sorteio, então elas nunca são iguais, e os agricultores que são visitados por elas são sorteados também, né? Então é uma dinâmica assim que Brasília custou a entender, né? Que Brasília não queria entender isso, eles achavam que tinha que ter uma comissão especializada, né? E dentro dessa comissão tem a participação do colaborador, do técnico também, né? E a gente criou formulários, né, que dão um norte para as perguntas para a visitação, né? Que a visitação ela tem um caráter social, ela tem um caráter também da sociedade, né? Porque a Rama, como qualquer uma outra certificadora, ela tem obrigações para com o consumidor, para com o meio ambiente, ela deve para a sociedade. Isso aparece nas visitas, né? Essa boa relação da pessoa com o visitando e o visitador e o visitado. E se criou um conceito próprio de agroecologia, porque num determinado momento a gente chegou à conclusão que a agroecologia era diferente para quem a gente perguntava, né? Dependia de quem a gente perguntava, tinha uma visão diferente da agroecologia. E eu me lembro como se fosse hoje, né? Que a gente tinha que fazer esse conceito, mas se ele não fosse feito pelos agricultores, com a quantidade de técnico e colaborador que a gente tinha, que na época era, vamos dizer, 1/3 da plenária era de técnicos e colaboradores,
se a gente não fizesse uma oficina participativa com os agricultores, isso seria o glismo, o Altieri que ia rolar ali, né? Então, por isso que a Rama tem tem um conceito próprio, tratando a agroecologia não só como um meio de produção, mas como um modo de vida, né? A gente passou isso como se fosse um modo de vida, né? Esse, inclusive, chegou a estar no palácio lá do governador Tarso, tinha um banner lá que eu não sei quem do palácio lá gostou, fez esse banner lá com os princípios, com o conceito de agroecologia da Rama. Enfim, né? Algumas outras coisas que são difíceis nesse processo que a gente tentou e conseguiu é o consenso, né? Então, a Rama só votou 2 vezes, né? Na verdade, 2 vezes. Uma na escolha do nome, a outra na escolha do selo, né? E por futilidade. Lá no selo, vai o círculo externo ou não vai o círculo externo, né? Porque já... inclusive, o logo da Rama ele foi construído participativamente, né? Ele foi feito uma oficina, o Fiorese conhece, o nosso ex-colega, o Batson, foi o colaborador, e a gente deu o que tinha que conter ali, que era o céu, que era a água, que era o caminho, que era a plantação, que era o verde, né? A gente deu as cores ali, tiradas de oficinas, né? E, enfim... E aí a Rama trabalhou muitas outras coisas, algumas até exaustivas demais. Uma delas foi a questão do gênero, né? Trabalhamos com a professora Séries, acho que mais de 3 oficinas nessa questão do gênero. Trabalhamos tanto que as 3 primeiras gestões foi predominantemente feminina, né? Essa que não está sendo essa última, né? Mas as mulheres têm tido participação. Porque havia muita dificuldade das mulheres que faziam parte das unidades produtivas, participavam das reuniões, mas não se pronunciavam, não emitiam opinião, né? A questão de conflito também de gerações, né? Então, quando um mais jovem ia falar, ficava aquela coisa, né? Que a experiência tinha que dominar, né? E se trabalhou essa parte toda aí. Bom, as diferenças é que a Rama não tem núcleos, né? Então, por que a Rama não tem núcleos? Porque ela fez uma opção. A opção da Rama foi ser pequena. Ela está em 8 municípios, né? Vou começar por onde já tem agricultor certificado, que seria... A maioria está em Porto Alegre e Viamão, né? E hoje é sempre uma coisa meio parelha, né? A diferença é de 1, 2 para cada lado, e isso muda toda hora. Tem Guaíba, já tem certificado, Eldorado, Gravataí agora e Glorinha, né? E ainda ela pode certificar em Alvorada e Cachoeirinha. Eu acho que eu disse todos. Essa é a região de abrangência da Rama. Por quê? Pela questão de diminuir custos, né? De não ter um raio de 60 quilômetros se chega em todas as propriedades, né? O funcionamento dela é muito simples, né? Então, tem as comissões de visita que faz a verificação e, como é tudo documental, ela vai para uma reunião de avaliação, onde esses documentos são expostos, né, são projetados, e a comissão de avaliação vai avaliar se essa visita foi válida, né, o que podia mudar ou não, se está tudo conforme, faltou, né, sobrou, né, que às vezes tem umas comissões que dão uma exagerada, né. A gente sabe que numa comunidade, num processo coletivo, sempre tem coisas que são inerentes ao ser humano, né? Não seria diferente numa organização do tamanho da Rama, que hoje está chegando próximo dos 100 associados, não ter disputa nenhuma. Isso, né? Ou é por mercado, ou é por informação, né? Às vezes até alguns orgulho feridos, isso tem, a gente sabe que tem.
Então, por isso as duas comissões. A primeira faz a averiguação, a segunda valida e, por último, a Assembleia, que seria a plenária, define se realmente o cidadão recebe o certificado ou não. Mas tem uma coisa que é interessante nesse processo, é que quando o agricultor ou o processador está sendo visitado, ele recebe um parecer na hora, e ele é comunicado desse parecer. Se ele não concordar, ele já faz o primeiro recurso, né? Ele tem a oportunidade de recorrer da decisão. Depois vai para a comissão de avaliação. Se o parecer continuar desfavorável a ele, e ele quiser fazer um recurso, pode ser favorável também, né? Porque teve um que fez recurso num parecer favorável, mas, né, ele achou que podiam ter falado melhor dele. Na avaliação, ele pode fazer outro parecer. Se persistir, ele vai para a plenária, né? Aliás, se persistir da avaliação, aí vai para o Conselho de Recursos, que é totalmente externo da Rama, né? Não tem nenhum participante que seja vinculado à Rama, e ele é montado no momento que haja necessidade. Aí se convida pessoas, né, isentas da comunidade de confiança da Rama para emitir esse parecer. Se passou no Conselho de Recursos, ele vai para a plenária e recebe certificado. Se ele rodou, vai para a plenária provavelmente, com certeza, vai validar o recurso, né? Ou vai validar o parecer desfavorável. A Rama, ela é uma instituição aberta, né? Basta que duas pessoas, dois agricultores, dois da extensão rural ou da pesquisa ou da universidade indiquem um agricultor e ele entra e faz toda a tramitação normal. Ele entra e começa já em seguida, quando começar as visitações, ele está apto, porque a comissão de visita ele tem um caráter muito maior de educação do que propriamente de avaliar. Quem avalia é a comissão de avaliação. E também para excluir é um processo, na minha opinião, né, mas foi o que se definiu lá na documentação, todo o processo de denúncia, exclusão, ele é por escrito, né? Então, não tem, é como se fosse um processo jurídico. Tem o que cometeu a falta, ele é comunicado e ele tem um prazo para apresentar a defesa, se quiser, e a decisão final é da plenária. Então, nós já tivemos gente punida e já tivemos 2 expulsos. Porque a produção orgânica, o mercado orgânico, ele explodiu, né? Antes de 2000, a gente vivia uma situação que o agricultor que participava, né, que se apresentava como produtor orgânico, é o cara que lidava com o esterco, né, com o cocô, né, que tinha muito agricultor químico que fazia essa alusão a isso, né? Hoje, o agricultor orgânico ele está num patamar de respeito, né? Então, a produção orgânica adquiriu respeito, né? Basicamente, né? O que eu tinha para dizer assim é isso, né? Eu fiz um resumo, vocês me deram o tempo mais ou menos que eu falo em tudo que é lugar, é esse tempo que a gente ganha, né, nos congressos. Embora hoje eu esteja um pouco cansado, mas a Rama tem algumas particularidades, algumas lutas, né? Ela brigou pelo curso de agroecologia no IFE da Restinga e venceu, né? Nós vencemos um curso de cerveja, um curso de agente comunitário de saúde, foi uma briga campal. Brigou pela lei, né, da Zona Rural de Porto Alegre livre de agrotóxico, a gente conseguiu a lei. Aí tem uns que dizem assim, não, mas é muito pouco, teve uma que fez um trabalho aí, mas é muito pouco, só tem a lei, não sei o que. Pô, mas não é por punição que a gente vai resolver isso, né? Agora falta a política pública para trazer o cara para o outro lado, né? Isso aí, se tem a lei, né? E tem que se buscar isso. E a prefeitura, por incrível que pareça, os técnicos compraram essa ideia. A questão é que as gestões não têm
ainda uma política definida para isso. Não tem nem para a zona rural, nem para o convencional também, né? Qual é a outra coisa? O pessoal da Rama participou da Expo Milão, né? E trouxe de lá a proposta para o prefeito, na época era o Fortunati, assinarem o Tratado de Milão, né? A Carta de Milão. Então, o Pacto de Milão, agora não está me corrigindo, né? E, na verdade, é um pacto que pressupõe produção limpa de alimento no entorno das grandes cidades, né? Então, Porto Alegre, Belo Horizonte, no Brasil, eu sei que essas aí, eu ouvi falar que Curitiba, mas são 100 cidades no mundo, né? Inclusive, esse Pacto de Milão tem pressionado a Prefeitura de Porto Alegre pela apresentação das ações impostas, né? E a presença nas feiras, tudo aí que vocês conhecem, né? E eu acho que é isso. Deixar um tempo maior para a Silvana, sim, né? Sim. Muito bom, Luiz Paulo. Acho que fizeste uma excelente síntese, né? Acho que é bem isso mesmo, deixar o tempo para depois a gente fazer um debatezinho aqui, um diálogo, né? Então, já passamos, né, Peregrine e Vladimir, de imediato para a Silvana. Silvana, nos ouve bem aí, Silvana? Eu estou ouvindo, vocês estão me ouvindo? Ótimo, tá ótimo. Então, Silvana, Tá. nos próximos 15, 20 minutos aí a palavra está contigo para complementar a informação do Luiz Paulo, fazer outras abordagens, fica à vontade. Você é nossa convidada e a gente fica muito feliz que tu ter aceito o nosso convite, viu, Silvana? Obrigado. Eu agradeço o convite, fiquei feliz de participar. Só que assim, eu não sei o que foi falado antes, porque eu estava com problema no áudio, então não estava ouvindo. Eu só comecei a ouvir quando o Luiz começou a falar. O Luiz falou muita coisa já, né? Não sei, eu vou tentar agora falar, eu acho, como agricultora participando desse processo, né? Isso, ótimo. Exatamente essa foi a intenção. O Vladimir que chamou a atenção nossa sobre isso, a importância de ter alguém com o olhar do agricultor, da agricultora, né? Exatamente. Vamos e lá, você então. também é agrônoma, né? Você é engenheira agrônoma, é técnica e é agricultora também, né? Sim, tem as duas coisas. Eu acho que isso é um privilégio, até porque quando a gente estava construindo, o Luiz estava comentando da Águida, da Sabrina, eu não sei se todas as pessoas que estão ouvindo sabem quem são elas, né? A Águida e a Sabrina são funcionárias da Secretaria de Agricultura, e a Sabrina, além de ser agrônoma, ela é advogada, então ela ajudou juridicamente no nosso processo. Bom, voltando um pouquinho no tempo, quando a gente começou a discutir a questão da legislação ou da certificação da lei de orgânicos do Brasil, a gente disse assim, quem está fazendo feira não tem problema, já não precisam de um selo, não estão certificados, já estão tudo ok. Então, a gente, no primeiro momento, não se preocupou muito com isso. Só que depois, quando a lei começou, estava batendo na nossa porta, assim, estava começando a entrar em vigor, a CEPORG fez um treinamento assim, para as pessoas se apropriarem da lei, né? E fez uns... eu não lembro, eu acho que foi em 2009, que foi feito uma discussão da lei para multiplicadores. E a professora Ingrid me convidou para participar, foi lá em Novo Hamburgo, no Pé na Terra, tinham várias pessoas, né? E a gente começou a discutir e tentar passar isso adiante. Naquele momento, a gente descobriu que os agricultores, mesmo que estavam na feira, precisavam, sim, de um cadastro no APA, e aí era o caso da OCS. E muitos agricultores de Porto Alegre ou da região metropolitana, que a gente chama os novos agricultores, né, que não eram tradicionalmente agricultores, que são profissionais liberais, ou que algum membro da família trabalha em outra atividade, estariam fora porque não tinham DAP. Então, a gente estava com um problema sério, né? Tanto que o Luiz comentou no início, nós tínhamos 13 unidades de produção certificadas não, com a ACS, e tinha um grupo grande de agricultores que não conseguiram entrar no processo. Então, a gente começou, nós precisamos sair desse encontro para fazer alguma coisa. E o Luiz não foi, o Luiz tinha sido convidado para participar, mas não participou. Daí eu e a professora Ingrid, que era, não sei que todo mundo sabe, mas era a professora da URGS,
e que fazia parte da CEPORG. Nós três nos reunimos, então, assim, eu e o Luiz e a professora Ingrid fomos que idealizamos ou pensamos em fazer de montar o grupo, né? E o legal, eu acho, disso é assim, que daí em 2010, nós começamos no início de 2010, em janeiro de 2010, foi a primeira reunião, nós juntamos os vários grupos de agroecologia que tinham no entorno aqui, não só de Porto Alegre, mas de Viamão também, porque para participar das feiras de Porto Alegre, que a grande comercialização dos agricultores da rama, a comercialização é feita na feira, porque são propriedades pequenas, trabalham com hortifruti, muito poucos têm questão de grãos, então, assim, são produtos de vender, na maioria, na feira, né? Alguns estão começando a acessar agora alguns mercados, alguns supermercados que estão um pouco maiores, mas é basicamente comercialização em feiras. E a gente tinha, para poder participar da feira, tinha que ser grupo de agricultores, não era um agricultor que tinha uma banca. Então, eram vários grupos de agricultores que, com a rama, ou antes dela, que a gente tinha o grupo, né? A gente começou a juntar os vizinhos e juntar esses grupos de agroecologia. Eu acho que uma das coisas que assim, uma coisa interessante de se fazer a rama, ou de montar esse grupo dessa OPAC, o SPG, foi de juntar os grupos de agroecologia e os vizinhos começarem a se conhecer e a discutir e fazer essa comercialização separada, mas ao mesmo tempo juntas, né? Nesse meio tempo, a gente começou a discutir a questão da regularização das feiras de Porto Alegre também, porque a gente tem, como a maior feira da cidade, que é a Feira do Bonfim ali, são duas feiras em uma, né? Então, assim, a primeira quadra da José Bonifácio era a Feira dos Agricultores do Interior e que eram os agricultores orgânicos. A segunda quadra não eram agricultores, era assim, aquela feira ali não era orgânico. Então, a gente tinha esse estigma de estar numa feira, de sermos orgânicos, mas que nós não éramos considerados orgânicos, né? Por um grupo dos agricultores. E aí, com a certificação, porque só a OCS não dava isso, a gente precisava de um selo, que era uma forma também de marcar que, bom, a gente vai mostrar para todo mundo que fala que a gente não é orgânico, que a gente é orgânico. Então, assim, a gente tinha algumas coisas que foram se organizando para chegar a isso, né? Uma das coisas que eu acho que é muito interessante também da forma da rama de organização é a questão das visitas, que, como o Luiz falou, a gente não tem um grupo, não tem uma comissão técnica. Existem vários, agora não tem mais tanta gente ajudando, mas nós tínhamos um grupo de colaboradores muito grande, vários professores das universidades, não só da URGS, mas de outros lugares, as secretarias, o mapa. Como a gente está em Porto Alegre, está muito próximo dessas unidades, e sim, mesmo dentro da Universidade Federal, a gente tinha o pessoal do PGDR ajudando, o pessoal da agronomia, o pessoal da biologia também, a professora Séries, que é de uma outra área, das humanas. Então, assim, é um grupo grande que ajuda no processo, num grupo pequeno, mas ao menos que tem uma visibilidade grande, né? E a gente mudou um pouco o conceito que a gente queria, assim, a gente queria fazer uma certificadora onde as pessoas se conhecessem e não fosse alguém que chegasse lá e dizia assim, não, tu é orgânico e tu não é, ou, sei lá, baseado em fatos, né? Porque a legislação tem vários critérios que tem que ser cumprido, mas a gente queria dar autonomia para os agricultores e para as pessoas da comunidade que estivessem envolvidas, não só os agricultores, mas os consumidores e os colaboradores técnicos ou não, que ajudassem nesse processo. Então, o que a gente faz? A gente faz com que um grupo fique bem coeso, onde as pessoas se conheçam, né? A gente botou alguns critérios para entrar na rama, não é simplesmente tu começa a participar, o Luiz comentou que tu tem uma indicação de 2 pessoas que fazem parte do processo, mas é muito mais do que isso, a gente tem que participar 1 ano, em princípio. Existem algumas exceções, mas em princípio tu começa a participar das reuniões, elas são mensais, as nossas reuniões, nós nos reunimos 1 vez por mês. Com a pandemia o processo está bem comprometido, né? Mas a gente são 12 meses e a gente faz, uma reunião a gente não faz, no mês de fevereiro a gente tira férias, mas nós temos, então, encontros mensais, no mínimo o encontro mensal, né? E onde as pessoas que estão entrando no processo precisam participar em princípio, todas as reuniões. Precisa participar das reuniões e precisa participar das visitas. Ele entra num sorteio, porque as visitas são sorteadas. A gente sorteia o grupo que vai visitar e o grupo e as pessoas ou a unidade de produção que vai ser visitada. Tudo é por sorteio. A ideia não é
eu vou escolher porque ele é mais perto da minha casa, ou ele é meu amigo, ou ele não gosto muito daquela pessoa, acho que ele é meio falcatrua, e aí eu vou lá visitar ele para descobrir que tem alguma coisa errada. A ideia não é essa, a ideia é que tu consiga identificar os pontos positivos e negativos e ajudar no processo. A visita, ela é um momento de troca muito grande. A gente aprende muito fazendo a visita e a gente consegue, os agricultores ou aquelas pessoas que estão começando, estão aprendendo, a gente consegue dar sugestões de coisas para fazer ou experiências que a gente já teve em outros. Nós estamos fazendo essas visitas desde 2010. Um grupo que eu não sei quantas pessoas, talvez o Luiz saiba responder melhor depois. Eu acredito que a gente tenha um terço do grupo. Eu vou ter que me virar um pouquinho, que meu telefone apareceu que a minha bateria já não está das melhores, porque nós tínhamos a reunião hoje de tarde, e aí ficou 2 horas conversando, e eu vou ter que mudar de lugar agora. É normal. Não sei, acho que não atrapalhou muito, né? Bom, eu mudei de lugar agora, porque a minha tomada é aqui atrás, onde o meu telefone pega melhor. E então, o que a gente fez com que os grupos têm autonomia, as visitas, elas acontecem, então, por um grupo grande. Hoje nós temos em torno de, acho que 8 a 10 pessoas em cada grupo, e a gente tem um número mínimo de participantes para participar da reunião. Não, porque senão, tu tem várias visitas para fazer, e aí o pessoal se divide. O ideal é que um grupo grande vá visitar, né? Porque é um parecer, são várias pessoas olhando uma propriedade e verificando como está e dando sugestões também. Deixa eu ver o Luiz falou tudo que eu tinha, não sei, eu fiquei pensando o que eu ia falar, e o Luiz falou isso aqui, aí eu falei também, o que mais que a gente tem. O legal, assim, eu acho que a coisa mais interessante mesmo é da gente se conhecer, da gente ter um grupo, de não ser um grupo grande, a gente não tem um limite de associados ou de certificados, a gente não discutiu isso, porque no primeiro momento a gente foi, as pessoas vão se agregando, e aí ela está aberta sempre para as pessoas novas que queiram entrar, mas a gente não definiu se existe um número. Nós temos em torno de 100 pessoas associadas hoje. Dessas, umas 60 estão certificadas, eu acredito. Eu não sei bem, porque vai mudando sempre, então tem que ver o registro do mapa. Um dia eu comentei com o Luiz, estavam em 53, mas a gente já fez várias outras pessoas que foram sendo aprovadas, porque tem que passar por um ano participa das reuniões durante um ano, faça a visita, tem que visitar e ser visitado, e tem que estar tudo dentro do como a gente tem. A gente segue a legislação e a gente tem algumas coisinhas a mais além da legislação de orgânicos, né? A conformidade, ela se dá. A gente comentou, quando a gente estava fazendo, o Luiz comentou também que a gente faz muito. Foi muito discutida tanto o estatuto quanto o regimento, né? E a gente definiu que a gente não aceitaria produção paralela. A legislação permite que um agricultor tenha uma propriedade com uma parte seja orgânica e outra não orgânica, desde que se considere a água, uma barreira física e várias coisas levando-se em consideração, tu pode ter. A gente considerou que não. Se tu não é orgânico de verdade, não vai ter, porque nós queríamos ser agroecológicos, né? Então, não pode ser um pouquinho orgânico ou não. O que existe é uma questão de transição, né? Um agricultor que é um agricultor convencional e ele vai migrando para a produção orgânica, e isso é permitido. Outra coisa que nós discutimos também é que quando tu é um produtor orgânico ou tu é um produtor convencional, tu quer migrar, tu tem uma parte da tua produção, no início ela vai sofrer, porque tu está acostumado a ter um manejo, tu não tem inimigos naturais direito, o teu solo está muito empobrecido, então tu tem um produto que para o mercado convencional ele está abaixo da qualidade esperada, e para a produção orgânica ele não serve ainda, porque ele vai ter um período de conversão, ele ainda vai ter algum resíduo de agrotóxico e tal. Então, a gente conseguiu fazer com que as feiras tenham um espaço, eu não sei como é que vai ficar daqui para frente, mas a José Bonifácio tinha um espaço que era um período de transição, onde as pessoas ficavam no período de transição. Essas bancas que estão desse outro lado da rua são agricultores que não estão usando mais veneno e que as propriedades estão no processo de conversão. Deixa eu ver aqui que mais... Não sei, falta tu aí, Ferez, pensa em alguma coisa que eu tinha que falar e que eu não falei?
Tu lembra, assim, que tu acha que... Eu não sei, ou os outros que estão assistindo, porque o Luiz falou tudo, acho que tinha para falar, daí eu acho que tem que perguntar e a gente ir respondendo. Eu posso ajudar assim, ô Fiorelli? Isso. Assim, aí, o que eu... Isso, Silvana, muito boa a tua fala, do Luiz, assim... Uma coisa, eu cheguei agora, depois em 2015, voltei para Viamão e voltei a participar das reuniões, né? Uma coisa que eu observo nos produtores, assim, nas visitas, nas conversas, é uma evolução naqueles produtores que participam das certificadoras, principalmente da RAM, que é o que eu acompanho mais, né? Porque o produtor, aquele que estava só trabalhando lá na propriedade dele, individual, de uma hora para outra, para ele poder comercializar, ele teve que começar a participar de encontros, de reuniões. Então, a gente observa uma evolução nas pessoas, sabe? Que eles aprendem lá a compartilhar, aprendem a aceitar as decisões, mesmo às vezes não concordando, que é a maioria que decide, né? Então, eu vejo uma evolução muito grande nas famílias que participam, né? As trocas, a visita. Então, como é importante essa questão das certificadoras, ter os encontros, as visitas, acho muito importante. Outra coisa também com a questão da certificação, a confiança que os consumidores têm nos produtores, né? A Rama mesmo é um exemplo, né, Silvana e Luiz, né? Quantos consumidores temos sócios hoje da Rama, né, que participam e ajudam a discutir tudo. E isso traz uma confiança hoje do público, num país que nós temos tantas falcatruas, tantas coisas, o público hoje que vai na feira confia naquele produto, porque sabe que é certificado, que as certificadoras têm toda uma legislação para cumprir. Então, eu vejo assim, muito bom os nossos produtores participarem da certificação. Agora que tu estava falando, eu me lembrei de uma outra coisa, que é a questão das mulheres, que o Luiz comentou também alguma coisa. Também. No início, nós tínhamos as mulheres são protagonistas dos seus empreendimentos. Assim, como a agricultura aqui na região metropolitana ela é um pouco diferente do interior, eu acho. Porque a grande maioria dos agricultores, eu acho que dá para dizer, porque assim, é mais de 50%, são agricultores que optaram por ser agricultores, não herdaram uma terra de alguém, ou até herdaram, né? Mas assim, eles não foram agricultores a vida inteira e resolveram virar agricultores, né? Então assim, tem bastante, e mesmo assim, a gurizada, isso que é legal, porque a gente vê que tem as pessoas mais velhas que têm um saber, né? A gente tem no grupo assim pessoas que são ícones como o Juca, o Dodô, que são agricultores que foram agricultores convencionais, que eram agricultores, quer dizer, eles trabalhavam no início, que não usavam veneno, e aí eles passam por um período de usar um monte de venenos, e começam e aí eu lembro assim, eu fiz agronomia e eu fiz estágio na Emater, então assim, eu tenho uma ligação muito grande com a Emater, a história que a gente começou no início com o Luiz, eu e o Luiz entramos junto, o Luiz entrou na Emater e eu fazia estágio no escritório municipal de Porto Alegre. E a gente começou a montar os grupos de agroecologia nesse período, assim, trocou, a prefeitura queria, isso é uma coisa interessante, que a prefeitura estava querendo um técnico que trabalhasse com a agroecologia, um técnico da Emater que trabalhasse com a agroecologia, e estava mapeando os agricultores que tivessem uma dificuldade maior, assim. A gente fez as reuniões, aí tinha um convênio com o Centro Ecológico, na época era de IP, né? Hoje tem o Centro Ecológico só, mas era o pessoal, não tinha ainda a questão lá do litoral, e a gente estava fazendo as reuniões para sensibilizar os agricultores, né? E a gente sentia, assim, a gente fazia as visitas, e eu acompanhei tudo isso foi muito legal, e tanto que depois assim, agora falando um pouquinho da Silvana mesmo, da agricultora, eu consegui, porque a minha terra, eu comprei a terra, né? E eu consegui achar um lugar no meio desses agricultores. Eu moro há 20 anos aqui, né? Há 20 anos que eu estou num núcleo de agroecologia, os meus vizinhos do lado, da frente, estou cercada, e a gente conseguiu, assim, eu acho que foi um privilégio, né? Foi isso de eu trabalhar com eles e conhecer, e aí saber que estavam vendendo uma terra aqui. Então, assim, a gente começar um processo desde o início de fazer a sensibilização, e as pessoas que começaram, assim, acreditaram que era possível mudar essa forma de produção, né? Então, assim, o Dodô e o Juca, eles contam como é que era, então, assim, tem a questão da semente, a questão de como que ele tratava a terra, e depois, um período muito... O Dodô tem um depoimento que ele fala que um período da vida dele que ele estava indo para a Ceasa, que ele levava os produtos e ele
ele estava muito descapitalizado, então ele não tinha dinheiro para comprar os venenos, né, os insumos que aquela agricultura pedia, e ele ia de carona com o vizinho e chegava lá, era tudo pequenininho, ele voltava, não conseguia vender, ele xingava a mulher, chutava o cachorro e estava uma vida muito miserável, assim, não gostava do que ele estava fazendo. E, de repente, ele consegue mudar isso e ele vai para a feira e hoje é o seu Dodô que produz aquelas coisas pequenininhas, mas que as pessoas querem. Não quer um repolho que pese 5 quilos, tu quer um repolho pequenininho que vai durar uma semana e na semana que vem tu vai na feira de novo. Então, é que nem tu falaste, assim, a gente cria, como a gente está na feira e a gente tem essa venda direta, isso é uma outra coisa legal da feira, eu acho, e da Rama, que a gente tem o contato com, a gente tem essas cadeias curtas, né? A gente produz o alimento e a gente vende o alimento. A gente tem vários agricultores também que eu sou um exemplo disso, que a gente processa, a gente pega o excedente e processa. Então, como as propriedades são bem diversificadas, a gente trabalha com a biodiversidade, né? São propriedades bem ricas, tem bastante coisa, tem fruta, tem verdura, então a gente vende in natura e vende os processados também, então tu consegue agregar valor também. Então, tem toda uma cadeia, a gente trabalha com turismo rural também, que tem a história de tu estar próximo, só que certificar turismo é muito difícil, né? Então, a gente tem dentro do grupo da Rama, eu não sei, eu teria que contar agora, não sei, mas eu acho que em torno de 10 agricultores ou unidades de produção que fazem parte da Rama e que tem turismo também junto nas atividades. E voltando às mulheres, né? Então, as mulheres, quando a gente começou a discutir a questão de gênero, a gente, porque tem projetos, então se tem a comunidades tradicionais, se tem a questão de gênero contemplada no estatuto, a gente tem mais acesso a crédito, facilita, tem uns pontinhos mais. E a gente dizia, mas a gente não tem problema com gênero, né? As mulheres são protagonistas, as mulheres não têm uma submissão aos homens e tal. E daí tu sai um pouquinho da nossa realidade, a gente anda um pouquinho nas cidades bem próximas da gente, a gente começa a se dar conta que mesmo a gente não tendo essa realidade, vivenciando isso, as outras agricultoras que estão muito próximas passam por isso. Então, a gente tem que reforçar, sim, e cada vez que a gente está falando sobre a questão da produção, sobre a agroecologia, tem que reforçar a importância das mulheres, porque tem tripla jornada, né? As mulheres estão ajudando os maridos, estão trabalhando, estão cuidando da casa e têm que cuidar dos filhos. Então, é uma tarefa muito árdua e são as guardiãs, normalmente, das sementes e outras coisas, né? Vamos lá, vou tocar a ficha. Não sei quanto tempo eu já falei, mas se me deixar falando, eu tô com o Luiz, nós não paramos de falar, né? E aí eu acho que podem começar a perguntar coisas para a gente responder. Nossa, tá ótimo, vocês estão bem dentro do tempo, são a recém 7:55. Nós vamos abrindo aqui para perguntas, né? Deixa eu ver no chat se tem alguma pergunta já registrada. Tem perguntas, Fiores, já. Então, vamos lá. Tem perguntas já. Pode ler aí se quiser, Vladimir. Tá, aqui ó, no Face, a Maristela, colega da Emater de Viamão, pergunta. 2 perguntas, a Maristela. Qual o tempo que uma família leva para obter a certificação? E qual a contribuição mensal dos agricultores para o PAC Rama? Quem quer responder? Vamos ver se tem mais alguma. Vamos ver se tem mais alguma ainda. Silvana então, tá. E Luiz Paulo, vamos ver se tem mais alguma, daí vocês respondem no bloco, né? Então, além dessa da Maristela, deixa eu ver aqui. Tem aqui uns comentários no chat do Zoom aqui, da Sandra, que está sempre conosco, né? E também é conhecida aí por participar do Conselho das Feiras, né, de Porto Alegre. Importantíssimo chamar os consumidores para participar do processo de certificação. As visitas são de uma riqueza incrível. Sou muito grata por poder participar. Na feira, a gente quer o amor do Dodô. Legal. Eu queria só agregar uma outra pergunta nessa linha aí da Maristela. Quais são as restrições, Luiz Paulo Silvana, em relação aos alimentos orgânicos certificados pela Rama? Aonde eles podem, aonde eles não podem ser comercializados? Assim, entendeu? Podem ser exportados, podem ser comercializados no Brasil inteiro, só pode ser comercializado em feira livre. Queria que vocês abordassem um pouquinho disso aí também, para deixar claro assim para os nossos ouvintes. Outra perguntinha, Fiorese. Tá. Tem outra perguntinha assim também aqui, ó, rapidinho, que é do mesmo sentido, ó.
O Pelegrini pergunta, qual o caminho para a certificação? As reuniões para ingressar acontecem onde? Então, você já emenda essa resposta junto. Tá. Vamos lá, então eu vou responder essa, depois o Luiz responde o resto. Pode ser, Luiz? Pode ser. Vamos lá. Tá. Então, o tempo eu tinha falado. A gente, em princípio, um agricultor, para fazer parte do grupo e ser certificado, precisa de 1 ano. Precisa participar de todas as reuniões, precisa visitar e ser visitado, e a propriedade tem que estar ok, né? Tem que passar, a gente tem que ver se está dentro da conformidade orgânica, e participar das trocas de semente, que a gente tem uns eventos de troca de sementes. E o custo, acho que era essa a outra pergunta que ela perguntou, quanto custa, né, para participar, é isso? Foi isso que ela tinha perguntado? Isso, a mensalidade, ô Silvana. Sim, e assim, então o que a gente tem? A gente tem esse custo que é monetário, a gente tem R$25 por mês para pagar contador e ajudar porque a gente faz as reuniões, que são reuniões mensais, de uma parte a gente faz um lanche, é o dia inteiro as reuniões. A gente tem que pagar o almoço e o lanche fica por conta da rama daí, da associação, né? Então a gente teria o custo de R$25, o almoço e mais as visitas. E aí o custo é assim, tu deixa de trabalhar um dia para participar da reunião, tu deixa de trabalhar alguns dias para ir visitar, mas aí tudo é ganho. Então, assim, não é um gasto, não é um desembolso, mas é um tempo que tu não está trabalhando, mas é uma troca que tu está aprendendo. Então, assim, eu não sei, eu considero que o custo seja de R$25 e mais o almoço. O resto, tudo é ganho, não é desembolso. Eu acho que tinha mais uma outra pergunta, era o tempo... o custo, e aqui que era a outra ainda? Tinha mais uma. Aonde pode comercializar? Não, essa aí é que o Luiz vai responder daí. Ah, tá. Isso. E onde acontecem as reuniões? As reuniões. A gente não tem sede. A Rama não tem sede. As reuniões, no início, elas eram bem itinerantes, porque nós éramos um grupo pequeno, de 30 pessoas, eu acho, e daí elas aconteciam, dava para fazer almoço, sei lá, aqui em casa, na casa do vizinho e aí. Só que depois o grupo começou a crescer muito. Então, hoje a gente tem limitações de espaço. A gente faz as reuniões, elas estão quase que acontecendo. Tem um restaurante aqui, até não é muito longe da minha casa aqui, que é Viamão, mas é bem próximo de Porto Alegre. E tem um agricultor, uma unidade de produção que é a Granja Lia, que é o do Cal e da Isabel, que a gente faz muita coisa lá. A troca de semente acontece lá e muitas reuniões acontecem ali porque eles têm uma unidade que eles trabalham bastante com turismo e eles têm um espaço grande e eles conseguem fazer almoço para mais de 100 pessoas. Então, as reuniões são feitas todos os meses e a gente define um local. No meio do caminho, assim, no meio do mês, a gente acha o local que vai ser em tal lugar e a gente avisa, porque tem toda a lista dos agricultores que estão participando e se tem alguém que quer participar pela primeira vez, ele vai ser convidado por um outro agricultor, ou consumidor, ou colaborador. E aí ele é informado onde é o local. Não sei se eu cheguei a responder tudo. Luiz, contigo, faltou alguma coisa. Bem, vamos ver se eu gravei bem as perguntas e o que eu ia dizer, né? Porque, na verdade, a Rama pode comercializar em todo o território nacional, como ela é um OPAC em qualquer espaço do território nacional, tanto supermercado, feira... e já tem isso, já acontece lojas, né, boutiques, restaurantes, então não há restrição quanto ao local. Às vezes a gente entra numas frias, né? A gente foi visitado por uma comissão do Chile, veio um representante do Ministério da Agricultura, veio gente ligada ao turismo e à produção orgânica de lá, e eles gostaram muito da Rama, e aí voltaram para o Chile e fizeram uma proposta para o Ministério da Agricultura para fazer para o Chile aceitar o sistema participativo do Brasil, né? Então, a Rama poderia exportar para o Chile, né? Fizeram isso por causa de nós, mas nós não temos nenhum ovo para mandar para lá ainda, né? Mas, enfim, faz parte, né? A gente se sentiu muito honrado com isso, né? Mas todo o território nacional, o sistema participativo é aceito, né? A OCS é que ela fica restrita à comercialização direta, né? Por isso a gente extinguiu a OCS Porto Alegre-Viamão, que ela teve um objetivo e cumpriu. Bom, a questão de custo, né? A Silvana foi muito bem ali, que na verdade a Rama é barata, né? Ela é muito barata. E ela foi feita para ser barata, né?
É evidente que para ela funcionar, ela tem ajuda de muitas instituições, da prefeitura, né? E principalmente da Emater, né? Se não tivesse a extensão rural, nesse conjunto do sistema participativo de garantia, não tivesse a extensão rural, não tivesse os Vladimir, os Luiz, né? Enfim, os outros colegas, tudo, nós não teríamos condições, porque algumas questões técnicas a Emater tem contribuído muito, né? Ela vai lá nesse processo de conversão e às vezes até na solução de alguns, que surgem problemas toda hora surge alguma questão nova na tecnológica produtiva. E a Emater tem feito dia de campo, né? Tem trabalhado adubação verde, tem uma série de outras coisas. Faltou eu dizer para vocês ali na minha apresentação que a Rama tem a arca de sementes. Nós, depois de discutir muito, nós não demos o mesmo nome que a Embrapa dá e para Guardião e para Banco de Semente, porque isso está patenteado, esse nome tem que seguir certas regras. E a regra básica da arca de semente da Rama é que as sementes são dos agricultores, elas pertencem a eles, né? E elas têm que evoluir junto com eles, né? Então, essa arca ela não existe num ambiente fechado, ela existe no campo, onde o agricultor preserva, ele é o sementeiro, ele preserva aquela semente e anualmente leva para uma troca. Nós já estamos na 10ª, esse ano nós somos prejudicados, né? Não dá para fazer troca de semente virtual, mas se construiu uma carta, né? Ela está rodando, né? A gente acredita que tem que garantir o direito ao agricultor da semente ser dele, né? Nós temos hoje o milho que nós temos, o arroz que nós temos, qualquer um os cultivares de batata, enfim, todos, nós só temos eles porque os agricultores foram os melhoristas dessas variedades, né? Se nós compararmos o milho primitivo lá, que é o teu cinto, com o milho atual, a gente vai ver o tamanho dessa melhoria que os agricultores deram. Não foi... aliás, a gente agora está estragando o milho, né? Mas esse é um outro assunto, é uma outra live, né? Luiz Paulo, só aproveitando, Luiz Paulo, essa questão das sementes aí, da arca de sementes, seria possível, pergunto a ti, a Silvana, incluir os povos tradicionais, especialmente os indígenas, as aldeias indígenas de Viamão, Porto Alegre, por exemplo, né? Quilombolas também, nesse sistema de troca, porque, como tu bem falou, eles são atores dessa evolução, né? Muitos desses materiais começaram com eles, né? O milho, mandioca e tantas outras coisas. A batata, não aqui, né? Mas lá nos Andes, pelos incas, né? Que são co-irmãos, né? Das nossas etnias brasileiras, enfim. Qual é essa possibilidade? Eu te pergunto isso porque, seguidamente, né, Vladimir, a gente faz projetos aí para ajudar na segurança alimentar e muitas vezes a gente se depara com uma dificuldade muito grande de conseguir sementes crioulas e etc. aí para favorecer essas comunidades. Tá? Então, deixa essa pergunta. Em Porto Alegre, ele vem acontecendo desde o início da Rama, né? Porque a gente sentiu a necessidade, porque não é só a semente em si, né? Tem o conhecimento também, né? Essas comunidades têm muito conhecimento, né? Inclusive, o Quilombo do Limoeiro participou durante muito tempo, porque quando se trata de comunidade tradicional, a Rama pode sair fora para ajudar a construir o sistema participativo, né? O Quilombo de Mostarda, lá um quilombo que eu não sei dizer qual é o nome, também estava em contato com o Ministério da Agricultura para certificar a cebola e nós ajudar eles a montar o sistema participativo deles. Os índios de Porto Alegre participam de todas as trocas, né? Inclusive na questão de segurança alimentar. Algumas dessas oficinas, né? A gente trabalhou muito fruta nativa nessa região, a questão do butiá e todas as frutas nativas a gente trabalhou, 2 projetos, né? A Rama, inclusive, adquiriu despolpadeira, ela tem despolpadeiras e outros utensílios aí para processar essas frutas, para incentivar os agricultores a chegar a produtos da biodiversidade, né?
Então, os índios participam da rama, teve alguns eventos que os caigangues, principalmente, fazem aquelas comidas diferenciadas lá, o cumim, o fuá, vou dizer o gravatá agora, porque eu não sei dizer o outro nome em caigangue, né? Mas o pessoal da rama já todos provaram dessas comidas aí e gostaram, né? E a gente vem também, os Guarani, né? Tem participado, a gente fez uma oficina no Lami, inclusive lá no Dodô, para resgatar essa questão da farinha de mandioca, né? As aldeias dos Guarani e as caigangue da volta ali participaram, né? Evidente que a gente precisava uma participação maior, professor, só que a gente hoje não tem o recurso para deslocar essas comunidades, né? E tão pouco para fazer lá as reuniões nas comunidades, né? Nós já pensamos em fazer, inclusive, nas comunidades, né? Que tivesse espaço a gente fazer as plenárias lá. Uma forma de valorizar não só a cultura deles, mas também os agricultores entender que existe um mundo, né, nessa questão aí de cultura, né, que hoje não estão tentando apagar, mas que é uma herança do Brasil e ela é muito importante nessa questão alimentar, né, que principalmente dos Guarani, né, eles tinham, me parece que 14 variedades de milho e eles conseguiam um espaço de colheita muito grande e de nutrientes, né? Porque esses milhos eles conseguem fornecer os aminoácidos, né, muito próximos aí que os indígenas precisavam. Só complementavam com a caça e a pesca, né? Mas a rama é parceira para qualquer atividade, qualquer projeto nesse sentido, né? E outra, os agricultores eles têm fornecido rama, principalmente rama de aipim, e muda de batata doce, a maioria dos nossos indígenas de Porto Alegre recebe dos agricultores, né? O Gimino que está conosco na sala aqui, queria fazer um comentário a respeito da exportação. Gimino, está nos ouvindo? Abre o microfone, hein, Gimino, e fica à vontade. Bem, não, é só com relação à certificação para exportação que o Fiorese questionou, né? Uma experiência aí na minha vivência, cada país tem a sua certificação. Por exemplo, para exportar para a Europa, tem uma certificação da Comunidade Comum Europeia. E cada país, além disso, cada país tem o seu grau de exigência. Para a Alemanha é um, para a França é outro. E eles só aceitam que empresas façam a certificação. Eles não reconhecem essa forma que nós temos no Brasil de certificação participativa. Eles exigem que seja por auditoria e que a empresa que faz auditoria para exportação, ela tem que ter um reconhecimento do país que a gente vai exportar. Então, para os Estados Unidos é uma, para a Comunidade Comum Europeia é outra. Então, isso é diversificado. E eu acho que no curso o Laércio vai entrar mais nessas questões. Era só para dar uma clareada, assim, para não deixar em branco. Eu tenho uma pergunta. Existe um acordo entre o Brasil e o Chile. O Ministério nos mandou esse acordo. Ele está valendo. O Chile está aceitando a nossa certificação participativa. Só que, assim, também existem umas coisas que vão ser difíceis aí. Tem muitas barreiras pela frente, né? O USDA, por exemplo, não é aceito pela nossa legislação, né? Então, não é muito fácil. Por um lado, é bom que os americanos não conseguem colocar os produtos deles aqui, mas, por outro lado, para ir para lá também não é tão fácil, né? Tem que ter uma certificadora credenciada. Só a terceira parte, pela legislação brasileira, pode exportar, que seriam as certificações de empresas. Porém, né, já se abriu uma exceção com o Chile, de repente pode se abrir outras. A Itália, a França abriu conversação já com o Brasil. Pode-se chegar ainda a essa questão participativa. Me parece que o Uruguai também está querendo montar o seu sistema participativo. Isso é negociado ponto a ponto, direto com o Ministério da Agricultura, né, Luiz Paulo? Então, às vezes, foge do controle das instituições, né?
A dificuldade dessa certificação dela, primeiro que a participativa só existe no Brasil, né? E segundo é que tem que ter uma paridade, né? Uma equivalência. Mesmo que tenha uma certificadora que é aceita aqui no Brasil como o IBD, ela pode ter um sistema de certificação diferente em outros países. Então, essa paridade tem que acontecer. Então, não é tão simples assim. Não é só dizer, eu tenho uma terceira parte. Não, essa terceira parte tem que estar alinhada com outro país, né? Inclusive, nós temos um problema com terceira parte. Nós temos o Tecpar e outras certificadoras que ainda não estão alinhadas com nenhum país. Muito bom. Vladimir, disse que tinha uma pergunta aí? Isso, rapidinho. Pode ser o Luiz, a Silvana responder assim. Aquele pequeno produtor que começa a participar das reuniões da Rama. Leva mais ou menos 1 ano para ter o seu certificado. Após ele ter o certificado, como é que funciona para ele poder participar de feiras aí e conseguir pontos de comercialização? Gostaria que vocês respondessem para os ouvintes. Vou tentar responder, depois o Luiz complementa, tá, Luiz? A gente está vivendo um momento, ou estava vivendo, num momento de muita criação de espaços de comercialização, né? A gente estava comentando ali agora sobre a questão da exportação. Nós, até ao menos a nossa experiência desses 10 anos, os nossos produtos são... o nosso comércio ele é muito direto, né? Ele é cadeia curta. A gente não tem um produto que tenha um volume para poder exportar. A gente consegue escoar tudo muito próximo, né? E é basicamente feira ou então alguns mercados, pequenos mercados ou algumas coisas que estão chegando no supermercado. Mas é pouca coisa, não tem um volume de produção para exportar. Talvez alguma coisa da agroindústria daqui a pouco a gente vai chegar a fazer, tem algumas coisas novas entrando, né? Algumas coisas nativas. A gente tem um agricultor que ele planta 600 frutas por mês. Tudo que é mundido, tudo que é caroço. Isso, deu uma travadinha ali na mas vamos, enquanto ela não volta, vamos tentar ajudar aí. Assim, ó, a Rama vive uma coisa diferenciada nessa questão de comercialização, né? Depois de muita briga, a gente conseguiu colocar numa resolução que os produtores orgânicos de Porto Alegre eles têm prioridade nos pontos de comercialização, né? É um dos pontos que conta, né? Se fez uma pontuação, porque se tinha dificuldade de fazer o produtor, mesmo sendo do seu município, acessar o ponto de comercialização. Por isso que se brigou por isso e se constituiu dessa forma. A outra questão é o seguinte, é isso que a Silvana falou, né? Nós hoje temos em Porto Alegre, eu acho que 8, 9 feiras oficiais, né? Mas tem uma infinidade, são próximo a 40 pontos de comercialização. E sempre que se abre um ponto desse, a Rama é consultada e nem sempre tem condições de ter um produtor novo para colocar lá. Então, existe demanda, né? Não está sobrando produto, não está faltando gente para colocar nos pontos de comercialização. A outra questão assim que é legal para o pessoal que não conhece o meio da produção da Rama, por exemplo, né? É que hoje nós estamos fechando lá com 7 produtores de ovos orgânicos certificados. Isso é bastante, a maioria não, quase 100% está dentro de Viamão, mas isso é um diferencial dentro da produção e a gente quer avançar nessa questão da produção animal. Há uma necessidade, né, de um queijo certificado, de uma carne certificada, enfim, né? Isso a gente não encontra nas feiras. Eu sei, tem um pessoal que é vegetariano, tem um pessoal que é vegano, mas tem um outro que gostaria de encontrar esse produto, né? E ele não tem em lugar nenhum. E quando tem, a pegada ecológica é muito grande, né? Vem de São Paulo, a Corim, enfim. Uhum.
Muito bem. Já são 8h15. A palavra está à disposição de todos aí. Não sei se Pellegrini quer fazer mais uma questão. Eu vou deixar para o final. A Silvana voltou. Silvana voltou. Não sei se ela quer complementar, Silvana. Não, eu acho que está tranquilo. Foi isso que eu ia falar mais ou menos isso. Tá. Pelé, tu queria fazer um questionamento, Pelé? Não, tá ok. Tá. Eu queria fazer uma reflexão aí só para pegar a opinião de vocês, Luiz Paulo, Silvana, né? Eu me lembro de uma conversa. Vocês já devem ter se defrontado com esse tema várias vezes, né? Quem está na agroecologia, por isso que como a Silvana disse, né? A ideia era de chamar de agricultores, alimentos agroecológicos, né? Até corrobora isso que o Vladimir falou ali, né? Do processo cultural, da participação, do aprendizado, da troca, os povos tradicionais, as mulheres, isso tudo são dimensões que estão presentes no conceito de agroecologia, que vão muito além do conceito mais ambiental de orgânico, né? Mas a conversa, desculpe que eu tô com uma tossezinha chata, que eu tive com o nosso colega Costa Weber, finado Costa Weber, que tão precocemente saiu do nosso convívio, né? E foi tão importante para o avanço da agroecologia, né? Era o seguinte, a gente estava indo lá para uma reunião do projeto de feijão ecológico em Sobradinho, no Centro Serra. Eu era gerente regional da Emater de Santa Maria e o Costa Weber era supervisor da microrregião do Centro Serra. E conversa vai, conversa vem, tudo isso que vocês estão falando de custos, da certificação, né, desse avanço fantástico que foi essa legislação brasileira, né, que permitiu os sistemas participativos de garantia, né, que a gente vai ver no curso a partir da semana que vem, e vocês já fizeram uma introdução belíssima aqui, né, a gente conversou porque aquela região tem muito tabaco, muito fumo, né, e aí a gente pensou assim, pois olha as carteiras de cigarro, né, vem com aqueles alertas, aquelas fotos horrendas, né, se você fumar, você pode ter essa doença, aquela, as mais horríveis. E no caso dos alimentos, né, tentando fazer um paralelo, é meio engraçado, digamos assim, para não dizer meio hipócrita, né, que a gente tenha, né, que certificar aquilo que é produzido com saúde, com cuidado, com respeito ao meio ambiente, né, e não tenha que certificar justamente o alimento tradicional, convencional, esse que deveria ser certificado, né? Tipo assim, você está comendo um pimentão, né, um tomate produzido convencionalmente. Aqui foi utilizado o fungicida tal, 5 aplicações, o herbicida tal, 2 aplicações, o inseticida X, 8 aplicações. Sei lá, tô aqui exagerando um pouco, né? Mas eu acho que vocês entenderam a minha provocação. Será que um dia teremos essa alegria de ver, no meio de tanto retrocesso que está acontecendo hoje, o ponto de que quem é produtor orgânico, agroecológico, não necessite agregar esses custos, né? Por mais que a rama tenha outras dimensões que vocês falaram, que vão muito além da certificação, muito além, são trocas, né? Conhecimento, sementes, essa coisa toda. É uma reflexão que eu deixo para vocês aí, se quiserem abordar esse tema aí, né? Se é pura utopia ou temos chance. Eu gostei, Fiorese. Olha, gostei porque, na verdade, a gente está vivendo um período favorável à produção orgânica. Os agricultores começaram a ganhar dinheiro com isso, eles ganham dinheiro, realmente eles não vão ficar ricos, mas eles vão ter uma vida com qualidade para a família, enfim. Eles conseguem ter essa dimensão além do dinheiro também, da saúde, enfim. Mas a gente caminha, talvez, para algumas coisas que me angustiam, né? Na ânsia dessa fatia de mercado, já tem empresas, né, de grande porte já pensando lá no insumo, né, no pacote para a produção orgânica, né? Então, aí nós só vamos trocar o explorador, né? O explorado continua o mesmo, que é o agricultor, né? Com isso, eu não estou dizendo que não tenha que ter tecnologia,
mas eu acho que ela tem que ser debatida, né? Porque tem um limite. As outras inverdades que acontecem por aí, dizem, o mundo não consegue produzir alimentos sem usar agrotóxicos. Olha, o maior produtor de arroz não é o Brasil. Então, a gente tem que dar uma olhada como é que eles produzem, né? Tanto na Índia, no Vietnã. E agora é que esses pacotes de veneno lá, nos últimos 10, 15 anos, chegou lá. Até lá, eles alimentaram milhões, né? Mas tinha muita fome. Gente, a fome não diminuiu, né? Ela continua, não é por falta de alimento, quer dizer, até não tem qualidade. E essa outra coisa, né? Em nome de que a gente está destruindo aí todo o bioma pampa, todos os outros que podiam continuar produzindo com sustentabilidade, né? Eu até, esse dia eu falei, eu recebi um xingão de alguém aí, que eu não estou mais me afinando com essa palavra, sustentabilidade, como diz o Dodô, né? Porque o Santander está usando, outras corporações grandes estão usando sustentabilidade, e aí ela cai no jargão e não representa mais aquilo que realmente é a sustentabilidade, que é a prevalência da vida na Terra, né? Estão ameaçando a nossa continuidade. Alguém tem uma propaganda, não vi de quem na televisão que de vez em quando roda, mas que nós somos os que vamos ter que fazer essa mudança, porque nós não, talvez eu não, porque eu já estou, né, mais para velho de qualquer coisa, mas essa nova geração vai ter que fazer essa mudança, porque é a última chance, né? Então, é produzir alimento com essa qualidade que o alimento orgânico tem. Ele consegue alimentar o mundo, sim, né? Só ele não pode ser transformado numa commodity, né? Porque ele vai ter que ser realmente vendido como alimento. Vamos lá. Eu acho que... Eu não sei se quando que a gente vai ver isso, né? Mas a gente está vivendo um período muito triste, onde muitas conquistas, nós estamos perdendo coisas que nós que achávamos que estavam certas, estavam evoluindo, estavam aumentando, né? E a gente passa por um período muito delicado, assim, muitas queimadas, liberação de tantos venenos que estão por aí, mas ao mesmo tempo a população, as pessoas estão querendo, ainda mais eu acho que com a pandemia as pessoas se dão conta que estão se alimentando mal, que estão comendo qualquer coisa, e aí começa, apesar de que é todo um trabalho a ser feito, né? Porque a história de trabalhar com agroecologia tem isso. A gente pode até comprar algum insumo e tal, mas o que a gente trabalha é de nós fazermos os nossos produtos, né? Vai usar um chá, fazer uma compostagem bem feita para poder botar um esterco, não um esterco que está bem curtido. Então, assim, a gente vai melhorando o solo. A agricultura convencional, ela vai acabando com o solo, e a gente vai melhorando a condição do solo. Então, vai chegar num ponto, eu acho, que essa agricultura que está por aí, ela vai estar esgotada e as pessoas vão ter que voltar a trabalhar de uma outra forma. E o consumidor é o grande, assim, depende de como que a gente vai trabalhar. Agora, a gente saber que a gente tem que provar que a gente está fazendo uma coisa que deveria ser tranquila, né? No início a gente até discutia isso, porque a gente não quer, a gente sabe que é um produto limpo e tal, por que a gente tem que mostrar para todo mundo que a gente não usa veneno e que isso é bom? E quem trabalha usando, mas tem carência, não sei o quê, quem garante que aquilo está sendo respeitado? E não é só usar no produto, é todo o meio ambiente, né? É todo o entorno, o que a gente tem, além da produção dos agricultores que vão se contaminando, porque além de tu produzir um alimento além de tu produzir um alimento que pode ter algum tipo de resíduo, tu tá te contaminando, tu como agricultor e o teu entorno, né? A tua família. Muito bem. Então, antes de passar a palavra para o Pellegrini, para o Vladimir fazerem as suas considerações finais, eu, de minha parte, já são 8h25, quero agradecer muito a presença de vocês, viu, Silvana, viu, Luiz Paulo, ótimo, muito bom mesmo. E ler aqui também um comentário da Sabrina Milano Vaz, né, que também faz um trabalho maravilhoso lá, né, de resistência e de heroísmo, junto com a Agda e outros, na extinta SDR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, que foi incorporada pela Secretaria da Agricultura. Enfim,
A Sabrina diz lá, dá os parabéns à coordenação da Rama, né, que diz que é muito bom ver a evolução, a consolidação do sistema participativo. Parabeniza aí a iniciativa, a Sabrina, e diz também que ela acredita que é o futuro, né? O futuro, essa questão aí da relação mais ética com os alimentos, né? Que seja o futuro. Os consumidores irão pressionar para que exista uma normativa para isso. Para isso, essa normativa, pelo que eu entendo que a Sabrina escreveu, seria justamente para certificar ou constar que o alimento convencional é convencional e que se utilizou agrotóxico ou tem um OGM, transgênico, essa coisa assim. Ela diz ainda que eu já deixei de comprar figos embalados no Zafari porque constava no rótulo que havia sido usado agrotóxico na sua produção. Então, eu acho que essa pressão, de fato, vem dos consumidores. A gente tem que provocar essa reflexão, né? Eu acho que cabe a nós, e essa live cumpriu um pouco esse objetivo aí também. Então é isso. De minha parte, sem mais delongas, um grande abraço. Obrigado por todos que estão conosco, que vão assistir nas redes, no YouTube, no Facebook. Muito obrigado e se cuidem. Tá? Ademir, quer dar algum recado final? Rapidinho, então, agradecer o Luiz e a Silvana pela disponibilidade de tempo de participar, né? Gostei muito da live, dos relatos de vocês, muito bom. Dar os parabéns para todo o grupo da Rama, né? Os seus sócios, a direção, por esse excelente trabalho, que é exemplo para muita gente, né? E é isso aí, vamos trabalhar para cada vez aumentar mais a produção orgânica, né? Aumentar a Rama, mais feiras, é isso aí, o futuro é isso, né, pessoal? Valeu, muito obrigado e boa noite. Eu queria realmente agradecer a todos, né? Aos colaboradores, os que assistiram, aqueles que vão assistir, ao Luiz Paulo e a Silvana, as outras pessoas que participaram dos chats, né? Dizer que é isso, né? Vai partir do consumidor fazer as suas escolhas, né? E é por aí o caminho, né? As grandes corporações, elas estão, como disse, eu não conheço o seu Dodon, né? Mas é bem o que ele disse, né? As grandes corporações estão se apropriando, né? Dos termos que vinham para uma finalidade, né? E eles vêm se apropriando disso e usando como se fosse uma prioridade deles, né? Então a gente vê toda hora as grandes empresas comprando empresas pequenas que faziam um papel social e eles mantêm os nomes das empresas pequenas, mas na base eles já trocaram a matriz econômica e de funcionamento dessas empresas, né? Há pouco tempo atrás alguém comentou, não sei se foi nesse curso, eu fui aluno aí do curso promovido pelo Eco Viamão e pelo Instituto Federal de curso de agroecologia, e eu acho que foi lá que eu ouvi falar que os sites das empresas na Europa de insumos já mudou completamente, eles já estão direcionando exatamente para competir com os sistemas agroecológicos, né? Só aqui no Brasil ainda que a gente está seguindo, né, um padrão antigo de receber esse monte de lixo que eles não têm mais aonde colocar e eles trazem para o Brasil para comercializar. Mas isso um dia deve acabar. Então, a gente está aqui para isso, né? Para que faça essa provocação e que a gente siga nessa direção. Nós brincamos bastante aqui nessas nossas lives, né? Que a gente está querendo se encaminhar para um Viamão livre de agrotóxico, né? Esse é o nosso sonho de consumo, né? Onde a gente quer chegar com essas lives e com todas essas provocações. E que algum dia a gente consiga, pelo menos, se aproximar disso, né? Então, eu gostaria que todos que quisessem dar um tchau podem abrir os seus microfones, a gente faz geralmente isso no final do programa. E a semana que vem, né, Fiores, começamos o curso. Então, isso. Parece que já tem... Isso. 78 inscritos já até agora, em apenas 2 dias aí.
E até eu peço aí para os colegas da Emater que estão nos assistindo, né? Luiz Paulo, Vladimir, os que estão nos assistindo também, a própria Silvana, o pessoal da Rama, se quiserem inscrever o pessoal aí, os agricultores, técnicos, os estudantes que estão nos ouvindo também, aproveite essa oportunidade aí de ter essa formação aí com o Laércio Meirelles em sistemas participativos de garantia, que vai aprofundar e complementar essa introdução aí que o Luiz Paulo e a Silvana fizeram de forma assim tão bacana, né? De minha parte, boa noite. Valeu. Obrigado, Luiz Felipe, pela retaguarda aí. Boa noite. Boa noite a todos, hein? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, boa noite.